Agradecer os pastores, agradecer nossa irmã. Diácono Roberto não pôde estar aqui hoje, mas recebi o recado. Deus abençoe. Vamos lá, no livro de Atos, capítulo 9, versículo 36. Vou ser bem breve. Aleluia, Jesus. O Senhor já tem falado esta noite. Para honra e para a glória do Senhor, o Senhor só confirma. São 300 corajosos que o Senhor trouxe neste lugar esta noite. Aleluia, Senhor. Amém? Vou lendo para não tomar tempo. A ressurreição de Dorcas. Em Jope havia uma discípula chamada Tábita, que este nome traduzido é Dorcas. Ela era notável pelas obras e esmolas que fazia. Aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a levarem, puseram o corpo num quarto no andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens com o segundo pedido: não se demorem em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram ao quarto do andar superior. Todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todos saíssem, ajoelhou-se e orou. Depois, voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levante-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. E dando-lhe a mão, ajudou-a a ficar em pé. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias, na casa de um curtidor chamado Simão. Amém? Pode se assentar. Hoje pela tarde, quando o Senhor ministrou pela manhã essa palavra ao meu coração, Ele disse para mim: filha, o tempo pode passar, mas a promessa que eu libero, a vida que eu tenho, o projeto que eu tenho, ele não passa em branco. E o Senhor, eu gosto muito dessa passagem porque ela era uma mulher que ela estava nos bastidores. Se alguém conhecia Dorcas realmente, aquelas pessoas que cercavam ela. Dorcas não era conhecida em grandes altares, Dorcas não era conhecida pelo nome, multidões, não. Dorcas era reconhecida pelas obras que ela fazia diante do Senhor, em ajudar o próximo em amor. E o mais legal de tudo isso é que Dorcas foi conhecida como uma discípula, porque Dorcas ela tinha um caráter segundo o coração do Senhor. E o Senhor disse para mim, Ele falou: filha, quando você tem um caráter alinhado com a minha presença, quando você começa a fazer aquilo que eu te mandei fazer, pode ter certeza que da tua vida eu me responsabilizo, da tua história eu cuido, e ainda que esteja morto, eu sou o Deus da vida, eu faço ressuscitar, e não quando o homem quer, mas quando eu decido, eu opero. E eu falei: Senhor, estou com um grande temor, mas eis-me aqui, Espírito Santo. E o Senhor disse para mim: filha, esta noite eu vou soprar vida naquele lugar. Esta noite eu vou reescrever histórias, eu vou ressuscitar sonhos, eu vou ressuscitar histórias neste lugar. Porque tem pessoas que entrou aqui essa noite com a fé lá embaixo, entrou aqui desesperado, entrou aqui com tantos questionamentos. E eu amo os irmãos, eu posso dizer para vocês que Deus, Ele é o Deus que responde questionamentos. Porque quando eu tinha as minhas dúvidas, Ele foi o Deus que trouxe as respostas. Irmão, dia após dia o Senhor tem me ressuscitado. O Senhor tem me transformado.
quando tudo vai na contramão. Eu escuto muito falar isso, irmãos, e todas as vezes que o cenário está contra a promessa, é quando Deus está para chegar com a vitória nas suas mãos. Porque o diabo, ele tende a nos confundir. Ele quer que a gente tire a visão do alto, porque é do alto que vem o meu e o teu socorro. Ele quer que a gente perca a intimidade com o Senhor. Ele começa a esfriar na oração, começa a esfriar no jejum. Só que você tem autoridade para expulsar essa frieza espiritual. Você tem autoridade pelo sangue do Cordeiro para se colocar de pé de novo. E se não tiver força, Deus coloca alguém do teu lado para te ajudar a permanecer de pé. Mas você não fica desamparado. Você foi chamado, você é filho, você é filha. E o Senhor, Ele cuida da tua história quando você entrega nas mãos dEle. Eu imagino, irmãos, conjecturando a palavra do Senhor, eu imagino que Dorcas, nos últimos momentos de vida dela, eu imagino que ela entregou a vida dela nas mãos do Senhor desde quando ela aceitou Jesus. Então eu imagino que no coração dela já tinha anseio pela eternidade. Dorcas sabia para onde ela iria, para os braços de quem ela estaria. Só que ainda tinha uma grande obra para ela fazer aqui embaixo. Eu e você temos uma grande obra para fazer aqui embaixo. Deus tem um projeto na minha vida e na tua vida. Nós não podemos perder essa oportunidade. Irmão, quão agradável é poder estar na presença do Senhor, repousar sabendo que Ele está guardando a nossa casa, guardando a nossa família, acordar pela manhã glorificando o nome dEle, porque mais um dia a misericórdia dEle alcançou a minha vida e a tua vida. Como é bom passar pela prova, mas ali com o fardo leve, porque Ele te ajuda a carregar. Irmãos, quando passares pelas águas, eu estou contigo. Quando passar pelo fogo, Ele também vai estar com você. Não tem um dia sequer da tua história que Deus, Ele não queira estar com você. Ele te gerou, Ele te fez um propósito. E você é filho e herdeiro de uma herança. Dorcas era uma mulher de um coração tão puro. Dorcas estava ali nos bastidores, ajudando o próximo, aquele que estava precisando. E quando ela morreu, o legado que ela estava deixando era esse. E maior era o amor de Cristo na vida daquele povo. E aquele povo, eles começaram a chorar porque eles estavam perdendo uma pessoa tão boa. Uma pessoa tão cheia da presença do Senhor. Uma pessoa que ela não precisava falar, as atitudes dela falavam por ela. E muitas das vezes, irmão, eu e você, tem pessoas olhando para nós e vendo Deus. Como foi cantado aqui, eu não vejo a igreja, eu vejo Deus. Porque eu e você fomos separados para carregar a presença dEle. E aonde eu e você pisar, é a presença dEle que vai resplandecer. Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Uma igreja lavada e remida pelo sangue de Cristo. Eu não sei aonde você entrou aqui pedindo para Deus ressuscitar. Eu não sei aonde, em qual ocasião que a sua fé ela diminuiu. Eu não sei em que área da sua vida que você está precisando que Deus restaure. Mas hoje Ele está na casa, irmão, e Ele tem o poder de fazer isso. O Senhor, Ele sonda os nossos corações antes mesmo de nós abrirmos a boca. O Senhor, Ele chora com gemidos inexprimíveis por mim e por você, porque Ele sabe o que nós passamos, Ele sabe o que nós estamos fazendo para estar de pé. Ele sabe que se não fosse a graça dEle, nós não estaríamos aqui hoje. Mas o Senhor, Ele deu livramento esta tarde para mim e para a tua vida, para que nós estejamos aqui glorificando o nome dEle. Mesmo que você não veja, o Senhor enviou anjos para guardar você e a tua casa. Pedro, ele toma um posicionamento de fé. Pedro, ele pede para que todos aqueles que estavam pranteando, que estavam chorando, se retirem. Às vezes nós vamos precisar tirar os pranteadores da nossa vida, aqueles murmuradores que só nos puxam para baixo, aqueles que só colocam, ué, mas cadê o teu Deus? Por que você passa tanta prova sendo que você é cristão? É esses que Deus... Faz assim, filho.
Deus também vai se revelar. Porque quando você se cala, Ele começa a falar. Quando você entrega na mão dele, Ele começa a trabalhar. E foi o que Pedro fez. Pedro não foi na força do braço dele, ele ajoelhou e ele foi orar. Porque ele sabia que só quem poderia colocá-la de pé novamente seria Deus. Seria a misericórdia de Deus sobre aquele lugar. Então Pedro, ele teve um direcionamento, ele foi orar. Se você precisa de um direcionamento, vai orar. Volta lá pro teu segredo. Volta lá na intimidade com o Senhor. Faz como está lá em Mateus 6:6. Entra no teu quarto e fala com o teu pai no secreto. Porque Pedro orou e algo aconteceu. Só que Pedro não orou sem fé. Ele desceu na casa do oleiro crendo que aquela mulher poderia ser colocada de pé novamente. Porque Pedro, ele tinha uma visão. Eu imagino que naquele momento passou Lázaro sendo ressuscitado. Então Pedro, com autoridade, eu imagino ele pensando: se Jesus colocou Lázaro, ele vai colocar Dorcas também. Então eu vou orar, porque não há causas impossíveis na mão do Senhor. Se você crê, tudo é possível nas mãos do Senhor. Você tem que começar a entregar e deixar na mão do Senhor, porque Ele é o Deus das causas impossíveis. Pedro olha e aquela mulher, ela se levanta. Ela senta com vida. Só que Pedro ainda faz algo por ela. Ele pega na mão dela e coloca ela de pé. Porque por mais que hoje você esteja cansado, fadigado, olha, Senhor, eu vim aqui, Senhor, só o carro. Eu vim aqui toda quebrada, Jesus. Ele pega na tua mão e Ele te coloca de pé. Ele te ajuda a caminhar dia após dia. E Ele é o Deus que não deixa uma sequer palavra voltar em vão. Céus e terras passarão, mas a palavra dele não vai passar. Precisa de esperança? A palavra dele ela pode te dar. Precisa que o Senhor te dê uma direção? A palavra dele ela tem esse poder. Nada fora dessa palavra aqui, irmão, vai te guiar para um caminho que leva para Deus. Mas tudo que está escrito aqui te leva para mais perto dele. Tudo que está escrito aqui, irmão, te alimenta, mata a tua sede. Alimenta a sua fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então quando você estiver no teu secreto com o Senhor, creia que Ele está ouvindo a tua oração. Creia que quando você estiver batalhando na obra do Senhor, Ele também está vendo, Ele é com você, porque nada passa em vão aos olhos do Senhor. O Senhor sabe do teu coração, Ele vê a intenção de você estar aqui esta noite. Deus, eu poderia estar na minha casa, Deus, mas a tua misericórdia foi tão grande que eu vim te glorificar. Olha, Senhor, eu vinha com dor, mas eu vim. Olha, Senhor, eu estou na luta, mas eu vim. Eu estou no deserto, mas eu vim, porque maior é o Senhor. E quando eu estiver no deserto, eu continuarei te clamando. Meu pastor, ele fala muito que deserto não é lugar de morada, é lugar de passagem. Então creia que esse deserto ele é momentâneo. Porque o que Dorcas passou, irmão, foi momentâneo. O que aconteceu com Dorcas foi momentâneo. Mas o milagre dela glorificou o nome do Senhor. E todo o milagre dela foi reconhecido. Todos começaram a crer naquele lugar que havia um Deus de causas impossíveis. Então eu não sei se é uma cura, se é uma libertação, uma salvação. Eu não sei que área que você está pedindo para Ele agir. Ele é o Deus do impossível. E quando Ele fizer, irmão, quando Ele fizer, o inferno vai ter que bater de retirada. Porque vai ser glorificado o nome do Senhor. Eu fiquei afastada dos caminhos do Senhor por 7 anos. E esse ano faz 9 anos que eu voltei. Irmão, foi o maior presente que o Senhor poderia me dar. Foi uma nova vida. Porque eu olho para a minha história e eu era uma improvável. Quantos de nós aqui éramos improváveis? Talvez todos nós aqui, irmãos, éramos improváveis, ou alguém ainda é improvável ao olho humano. Só que o Senhor ele pode mudar a tua história de um dia para a noite, você se tornar um pregador, uma pregadora.
O milagre daquela mulher alcançou outras vidas. Quão gracioso será quando pessoas te olharem e testificarem que foi Deus na sua história. Quão lindo vai ser o dia, irmãos, que a tua vitória chegar e olharem para você e dizerem: não, era impossível, você sim, mas tudo é possível ao que crê. Eu creio no meu Deus e Ele fez o impossível, mesmo sem obedecer, Ele agiu na causa impossível. E toda honra e toda glória seja dada ao nome dEle. Aleluia, Deus! Eu gosto de falar, irmão, porque quando acontecer o Senhor, Ele vai testificar. Já tem alguns anos que eu estou tentando engravidar e nada acontece aos meus olhos. Só que o Senhor está trabalhando lá em cima. O Senhor está agindo lá em cima e Ele fala para mim dia após dia: no teu silêncio eu estou trabalhando. E mesmo quando Ele não fala, eu sei que Ele está trabalhando. Porque no dia da minha angústia Ele foi um socorro bem presente. No dia que eu estava caída, foi Ele que me colocou de pé. Foi Ele que mudou a minha história. Ele me deu um esposo de caráter. Foi o Senhor que reconstruiu a minha história quando eu estava perdida. Quando eu não sabia o que fazer, tinha alguém de joelhos por mim. E eu vou dizer, irmão, a oração de um justo, ele tem os seus efeitos lá no céu. Porque enquanto eu estava perdida, minha mãe e a minha avó estavam de joelhos orando por mim. E eu sou o resultado da oração delas. Então, se Deus fez em mim, por que Ele não pode fazer no seu ente querido? Por que Ele não pode fazer na sua história? A minha família, irmãos, eu digo que nós atraímos o milagre do Senhor. Porque a minha mãe foi curada de endometriose e aonde eu vou eu falo isso, porque é uma doença que não tem cura. Ela foi curada, até o médico ficou perplexo e a honra é do Senhor por isso. Eu fui curada, irmão, de um cisto no ovário quando eu tinha 15 anos e nunca mais voltou para a honra e para a glória do Senhor. A minha irmã engravidou tendo endometriose, mas a honra e a glória é do Senhor. Então tudo é possível ao que crê. Não tem uma causa que você não coloque diante de Deus que Ele não possa operar. Nós temos que crer no Deus que nós servimos. Nós temos que colocar a nossa história na mão dEle. Olha, Senhor, seja como bem parecer aos teus olhos, mas a história está diante do Senhor. Faça o que o Senhor bem achar bom, porque a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. E o Senhor já esteve no meu futuro. Eu sei que o meu Deus, Ele cuida. Oh, Deus Santo! Seja como Pedro, desce na oração. Entrega essa causa impossível na mão dEle. Lembra sempre que Jesus colocou alguém de pé. Alguém que estava morto. Alguém que aos olhos da medicina não poderia ser colocado de pé novamente. Olha tudo que Deus já fez na sua história. Não deixe o diabo roubar a tua fé. Não deixe ele matar os teus sonhos. Porque quando desceu ao teu coração, é porque o Senhor Ele já tinha algo sobre você. Coloca a tua história nas mãos do Senhor e deixa Ele trabalhar. Pedro estava na linha de frente e Dorcas nos bastidores. Mas ambos foram transformados pelas mãos do Senhor. Irmãos, para Deus não tem pequenininho, não tem grande. Para Deus todos nós somos filhos. Todos nós somos servos. Então, irmão, não tem... Deus opera mais na vida do irmão do que na minha. Porque talvez o irmão está orando mais. Às vezes o irmão está querendo mais. E é tempo de ressuscitar essa fé sua. Quantas vezes eu fui para o meu secreto, Senhor, eu não tenho fé mais. Mas eu vou continuar aqui. Até o Senhor descer com fé ao meu coração. Eu vou permanecer aqui até o Senhor fazer, irmãos, eu ter fé de novo. Porque eu não posso abandonar uma palavra que foi liberada sobre a minha vida. Você tem uma palavra liberada. A tua casa tem uma palavra liberada. O Senhor, no tempo certo, Ele fará. Meu pastor pregou essa semana sobre o tempo de Deus. E como, irmãos, às vezes é difícil a gente esperar o tempo de Deus, porque o ser humano, ele é imediatista, ele quer na hora dele. Só que Deus, Ele trabalha no seu coração para você aprender que o tempo é de Deus e não o seu. Que o tempo dele é perfeito e quando Ele faz é por
a ver pessoas de cadeira de roda andando, demônios caindo, pessoas sendo libertas. Eu tenho, irmãos, um anseio de ver como antigamente, aonde você entrava, você via enfermo sendo curado. Não foi Jesus que mudou, foi a nossa fé que ela se abaixou. Mas o Senhor, Ele tem o poder de fazer avivar a nossa fé de novo, os nossos olhos a contemplar a cura de novo, a contemplar a salvação do eterno de novo, porque Ele continua trabalhando, Ele não parou. Entrega a tua família nas mãos do Senhor, com toda a tua fé. Espera nele, você verá o que Ele vai fazer. Entrega, irmão, e deixa lá no altar do Senhor. Não tenta fazer mais com a força do seu braço. Não tenta escrever uma história que você não é o autor. Você é o vaso, Ele é o oleiro. Deixa Ele trilhar seu caminho. Deixa Ele fazer o que Ele projetou desde o início, desde quando você estava no ventre. Ah, missionária Ruth, mas eu sou tão pequenininho, eu não sei como falar, eu não sei o que fazer. Irmãos, eu tinha uma timidez que não era minha. E o Senhor me disse assim: você vai ser ministro da minha palavra. Eu falei: como? Aí ele: filha, não questiona, você será. Irmãos, acho que faz 4 anos, mãe, que eu comecei a ministrar a palavra do Senhor. E todas as vezes que eu abro essa Bíblia, irmãos, é como se o céu estivesse rasgando. É como se o céu estivesse me envolvendo de uma forma diferente. Se você tem esse anseio, Ele é o Deus que pode fazer também. Se você tem isso liberado sobre você, Ele é o Deus que pode cumprir. O Senhor pode colocar o teu ministério de volta em pé. O Senhor, Ele pode, irmão, reconstruir aquilo que você mesmo parou. Ele é especialista em reconstrução. Então deixa Ele fazer. Para de ficar, sabe aquele filho que fica fazendo manha? Não sei se eu vou, não estou preparado ainda. Irmão, quem te prepara é Deus. Quem vai te lapidar é Deus. Ele só fala: vem como você está. E deixa que eu te lapido, deixa que eu te liberto, deixa que eu te transformo. Apenas venha. Venha e se lance no altar do Senhor. Tem histórias essa noite que o Senhor está trazendo vida. E você terá testemunhos para contar. Você verá milagres do Senhor aos olhos vivos. E todos que estão ao teu redor também vão contemplar. Só não se esqueça de testemunhar. Sempre testemunhe para que a fé de alguém seja edificada. Porque, irmão, o que Dorcas fez edificou muitas vidas. E mesmo depois do que aconteceu, continuou edificando vidas. O milagre de Dorcas percorreu e muitas pessoas começaram a crer mais ainda no poder de Deus. Começaram a acreditar que realmente era Jesus que tinha passado pela terra. Eu e você não vimos, e bem-aventurados somos nós que não vimos, mas nós cremos em Jesus. Nós acreditamos no poder da palavra dele. Então, irmão, toma posicionamento diante do Senhor e deixa Ele fazer diante da tua vida o que Ele já escreveu para você. Para finalizar, Deus nos vê no secreto e Ele sonda o nosso coração. E quando nós estamos no secreto, a nossa oração libera um milagre em público. Se está demorando é porque o Senhor está te preparando. Se está demorando é porque já está pronto, mas você ainda não. Mas não deixa de acreditar. Não deixa de confiar. Que essa noite você saia daqui com a certeza de que o Senhor liberou sobre a tua vida vai acontecer. E ainda que se estiver morto, Ele é o Deus da vida. Ele faz ressuscitar. Mas Ele não te desampara. Em nome de Jesus, deixa o Senhor trabalhar. Deixa o Senhor fazer. Porque onde você pisar, a glória dele será resplandecida através da sua vida. Deixa Ele trazer você de volta ao primeiro amor. Sabe aonde aquele dia a chama ardia de uma forma diferente?
e você tem saudade disso, deixa ele arder novamente. Tira as cinzas do altar e coloca a lenha nova. Vai pro secreto hoje com o Senhor de novo. Entrega diante do Senhor de novo. Deixa ele lapidar de novo. Mas volta para os braços do Pai. Porque ainda dá tempo. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.